Lição 2, 1 a 8 de julho de 2023. O teste da confiança. Texto-chave: pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo o que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês, e nada lhes tem faltado. Deuteronômio 2:7. Teaser: a longa viagem de Israel no deserto fez com que eles falhassem em confiar na palavra de Deus quando o caminho parecia impossível. Ao longo dos 40 anos de caminhada pelo deserto, os israelitas presenciaram o indiscutível cuidado de Deus por eles. A história desta viagem seria uma inspiração, não fosse pelo momento trágico em que Israel afundou na descrença. Esta lição narra a história de quando os filhos de Deus tiveram que contornar o território demarcado de seus parentes, enquanto atravessavam as terras dos inimigos ímpios. Os israelitas foram tentados a olhar a adversidade apenas da perspectiva humana. 38 anos antes, o povo havia falhado em crer e obedecer à direção divina. Por isso, foram mandados de volta para o deserto para aprender lições de fé. Será que essa nova geração repetiria a descrença de seus pais? Este é outro momento decisivo na viagem de Israel. Mas a experiência de Israel não é apenas uma história sobre um povo antigo. Ela prefigura a nossa história hoje. A decisão de escolher confiar ou não no que Deus diz é uma questão que cada cristão enfrenta na vida. O teste consiste em acreditar e confiar na palavra de Deus em situações impossíveis. Quando enfrentamos obstáculos, precisamos lembrar que os desafios apenas parecem impossíveis, mas cada vez que avançamos com fé, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio, porque temos experimentado pessoalmente a fidelidade de Deus. Roteiro original: fazia 40 anos que os israelitas tinham deixado o Egito. Neste meio tempo, uma nova geração foi formada. Os filhos de Israel precisavam aprender e confiar as orientações divinas. Leia em sua Bíblia o texto de Deuteronômio 2, 1 a 14 e faça o exercício. Sublinhe as ordens específicas que Deus dá aos filhos de Israel na história. Que promessas Deus fez aos filhos nessa história? Que palavras ou frases são fundamentais nessa história? Circule as pessoas ou grupos diferentes que surgem nessa história. Por que, em sua opinião, Deus fez os israelitas viajarem e esperarem 38 anos antes de voltarem ao ponto crítico, quase à entrada da Terra Prometida? Qual você acha que é a lição ensinada nessa história? Sublinhe, em sua opinião, qual é a frase ou verso mais importante dessa história. Como você acha que os israelitas se sentiram enfrentando o mesmo desafio em que seus antepassados tinham falhado anos antes? Quais são alguns dos desafios que você enfrenta hoje, nos quais sente que Deus está lhe pedindo para confiar nele? Zoom. O texto-chave desta semana está em Deuteronômio 2:7 e nos transmite uma bela lembrança do contínuo cuidado de Deus por Israel durante o período em que eles deviam aprender o que significa confiar totalmente na direção de Deus. Com suas próprias palavras, reescreva o texto dessa passagem, evitando usar quaisquer termos ou expressões que a Bíblia usa. Tente captar a essência dos versos como se a mensagem fosse dada pessoalmente a você. Desde a saída do povo de Israel do Egito, quando foi comemorada a primeira Páscoa, até a primeira Páscoa em Canaã se passaram exatos 40 anos. Durante todo esse tempo, os israelitas puderam notar o cuidado de Deus em todos os detalhes da caminhada. O texto do Salmo 22:4 se cumpriu com os israelitas e serve de conforto para nós também ainda hoje. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. O que você precisa deixar nas mãos de Deus e exercitar a confiança nele. Making of. Nephilims existiram no começo da história da humanidade. Gênesis 6:4. Por alguma razão, os Nephilims têm sido mencionados com frequência em alguns tipos de livros voltados para o público de adolescentes. Não se deixe enganar pelo inimigo.
Os Nephilims não eram produto de relacionamento entre anjos caídos e seres humanos, como tem sido intencionalmente divulgado. A Bíblia apenas diz que eles possuíam grande força física e mental, mas viveram para agradar o próprio orgulho e oprimir o próximo. Ver o comentário bíblico adventista, verso 1, página 238 e 239. Anaquins viveram no sul, perto de Hebron, e foram derrotados pelos israelitas sob a liderança de Josué. Refaíns ocuparam a terra antes dos cananeus. Emins, tribo guerreira dos gigantes que foram derrotados por Quedorlaomer e seus aliados no tempo de Abraão. Quão grandes foram os gigantes que os israelitas enfrentaram? Moisés registrou a seguinte descrição feita pelos espias. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 13:33. Parece exagerado? De qualquer forma, o inimigo era indiscutivelmente grande, o que tornou o milagre da vitória de Deus muito maior. Extras. Leia os textos bíblicos adicionais para essa semana e identifique aquele que mais fala hoje a seu coração. Os textos são Salmo 27, Hebreus 4, 1 e 2, Filipenses 4, 13. Talvez exista alguém que você conhece que enfrenta um desafio que parece impossível de ser vencido. Ou talvez você tenha um amigo que com esforço e fé tenta fazer as coisas do seu jeito, confiando em sua sabedoria quando devia confiar e obedecer a Deus, não importa o que aconteça. Ore por essa pessoa e a encoraje com uma das passagens citadas. Pode ser que o seu apoio nessa semana seja só o que ela precisa para buscar a Deus e confiar totalmente em suas promessas. Escreva em algum lugar visível o verso do Salmo 9:10. Quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Panorâmica. Esse texto contém uma situação real, uma segurança e uma ordem que testarão sua habilidade para confiar completamente em Deus no decorrer de sua vida. Identifique essas três coisas e reflita sobre as partes que falam ao seu coração particularmente. Depois, leia o capítulo 39 do livro Os Escolhidos para obter uma visão geral do que estava acontecendo com o povo de Israel nessa parte da história. Deus se importa com os detalhes. Pense em situações de sua vida em que você confiou em Deus e Ele foi fiel. Quando você considera o modo como Deus o guiou no passado, em que novos desafios você deseja confiar nele no futuro? Imagine cada desafio como uma batida à porta dos gigantes. Escreva uma oração de agradecimento mencionando alguns momentos especiais de fé que você experimentou e submeta seu futuro a Deus, sem se importar para onde Ele poderá conduzi-lo. Pense em pelo menos 3 áreas de sua vida nas quais você deseja seguir a Deus, sem reservas, e inclua-as em sua oração. Para refletir, embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. 1 Pedro 1, 8 e 9. O Deus poderoso de Israel é o nosso Deus. Nele podemos confiar, e se obedecermos às suas ordens, Ele operará em nosso favor, assim como fez por seu povo antigo. Algumas vezes o caminho estará tão bloqueado por obstáculos aparentemente insuperáveis, que desencorajará aqueles que cedem ao desânimo. Mas Deus diz: avante! As dificuldades que enchem nosso coração de terror desaparecerão à medida que avançarmos no caminho da obediência em humilde confiança em Deus. Os Escolhidos, página 266. Oz. As crianças que nasceram no deserto tinham que saber sobre a falha de seus pais em confiar em Deus quando se aproximaram da terra prometida. Talvez elas tenham ouvido histórias e lembrado de canções que manifestavam a tristeza, que fizeram com que eles resolvessem confiar em Deus para livrar, proteger e favorecer seu povo. O desafio não foi mais fácil para eles do que para os antigos. Às vezes Deus nos levará à terra dos gigantes para que coloquemos nossa esperança nele. Nosso dever está ligado ao nosso destino, ser vitoriosos pela mão de Deus, não pela nossa. Lembre-se das palavras do sábio: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre que Deus em tudo o que fizer, e Ele nos mostrará o caminho certo.
Provérbios 3, 5 e 6. Quando você enfrentar obstáculos e adversidade, apenas olhe para o histórico de Deus em ser tanto fiel como surpreendente. Os desafios podem parecer como gigantes para nós, mas Deus nunca foi derrotado. Mera mudança não é crescimento. Crescimento é síntese de mudança e continuidade, e onde não há continuidade, não há crescimento. C.S. Lewis. Fé é como um músculo que se torna mais e mais forte com o uso, melhor que a borracha que cede quando esticada. J.O. Fraser. Além disso tudo, como você se sente quando ouve histórias do passado? Considera as provas de hoje mais difíceis? Lembre-se que Deus acredita na sua geração. O capítulo 39 está disponível.